São 9h25. Os projetos de lei para a regulamentação da reforma tributária estão para ser entregues a partir agora do dia 15 de abril. E de acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o tema deve ser amplamente debatido na casa. Nós vamos entender um pouco melhor agora, saber o que é que o país deve esperar desse processo. Para isso, convidamos para conversar com vocês o advogado Bruno Romano, que é mestre e professor de Direito Tributário. Bruno, bom dia, bom domingo e boa Páscoa para você. Rafael Colombo, Paula Nobre, é sempre um prazer estar aqui. Um ótimo domingo também para vocês, uma boa Páscoa para vocês e para todos os telespectadores da Jovem Pan. Bruno, o presidente da Câmara, Arthur Lira, garantiu, aliás, prometeu que esse processo vai gerar mais discussão, inclusive, do que a aprovação da reforma tributária, dos aspectos mais gerais da reforma tributária. É bom que seja assim e por que tem de ser assim? Rafael, é ótimo que seja assim. A verdade é que precisa haver discussão. Querendo ou não, hoje nós estamos diante de uma situação muito complicada. Nós estamos analisando uma reforma tributária, nós estamos analisando um novo sistema tributário que vai vigorar a partir de 2026. E a gente não pode simplesmente aceitar qualquer coisa que venha daí. Então, é muito bom, sim, que a gente tenha esse debate, porque se a gente deixar essa discussão apenas na mão dos fiscos, nós vamos ter um aumento de carga tributária, a tão sonhada simplificação não virá, e se a gente também não ficar em cima, a gente pode vir a ter, assim, já é dito, na verdade, que nós vamos ter a maior carga tributária do mundo sobre o consumo, então se a gente não ficar vigilante com relação a isso, além da gente não simplificar, a gente vai ter que arcar com um custo muito, muito grande e os impactos econômicos vão ser, assim, imensos, aumento de preços, inclusive. E puxando esse gancho do que o Rafael Colombo falou, Bruno, você acredita que essa aprovação da reforma tributária que aconteceu lá atrás, no ano passado, aconteceu de uma maneira muito célere, rápida demais? Muitos pontos foram colocados ali que não foram discutidos como deveriam ter sido feitos, e agora, justamente com essa regulamentação, esses pontos vão ser colocados na ponta do lápis. Tem a reforma administrativa também, ela deve acontecer na sua avaliação? Paula, excelente pergunta. Começando pelo final, sim, a reforma administrativa ela é necessária, ela precisa acontecer, até porque de nada adianta a gente implementar um novo sistema tributário sem saber exatamente o quanto se tem de pagar na conta. Ou pior, a gente tem uma conta muito grande e que para fechar essa conta a gente precisa arrecadar a qualquer custo. Então sim, já começando pelo final da sua pergunta, precisamos de uma reforma administrativa, essa reforma é urgente. De nada adianta um novo sistema sem saber quanto se paga. A gente não pode fazer a conta de padeiro e pensar primeiro no resultado de quanto pagar e depois adequar as finanças. A gente primeiro tem que saber efetivamente o quanto se arrecada e depois ajustar o nosso gasto com relação a isso. É como se fosse uma renda familiar. De nada adianta a gente começar a contrair dívida sem saber se a gente vai ter renda para quitar depois. Então a gente tem que fazer esses ajustes. E aí, com relação ao início da sua pergunta, sim, a nossa reforma tributária ela foi pouco debatida na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A nossa emenda constitucional, né, agora promulgada, não teve o debate que deveria. Tiveram coisas que foram colocadas ali na proposta, vamos dizer assim, aos 48 do segundo tempo. Alguns deputados falaram que foram pegos de surpresa. Então, isso não pode acontecer, isso não deveria ter acontecido, mas agora que foi promulgado, a gente precisa, nesse momento de regulamentação, que nós temos os projetos de lei agora na mesa para serem analisados, que essa análise se dê com bastante zelo, com bastante cuidado, justamente para que o contribuinte, a população brasileira em geral, não venha a ser prejudicada com um novo sistema tributário. Bruno, o Roberto Mota quer fazer uma pergunta para você também. Mota? Bom dia, Bruno. Como você mesmo disse, né, essa PEC foi aprovada aí com uma velocidade fantástica e a gente ficou com a impressão que alguns setores foram ouvidos, ficaram felizes, outros foram ignorados e ficaram meio que desesperados com o que vai acontecer. E agora, nessa regulamentação, tudo indica que a gente vai ter uma guerra entre grupos de pressão, né? Cada um querendo incentivos, facilidades,
para o seu segmento econômico. Mas alguém vai ter que pagar essa conta. Como é que você vê isso? Roberto Mota, um ótimo dia, é um prazer falar com você e uma excelente pergunta. Sim, alguns setores na proposta de emenda constitucional foram ouvidos, outros não. Exemplos de quem não foi ouvido é o setor de serviços, que vai ter sua carga muito majorada, muito provavelmente, nós ainda não temos as alíquotas, mas pelo que se desenha, já vai haver um aumento de carga tributária no setor de serviços. Então, sim, agora começa uma nova corrida para saber quem pode vir a ser beneficiado e quem pode vir a sofrer grandes prejuízos na regulamentação da reforma tributária. Isso acontece, por exemplo, agora na delimitação do conceito do que é cesta básica, para saber quais produtos vão ter alíquota zero de IBS e CBS e quais vão ser tributados normalmente. Isso vai acontecer para saber qual vai ser a definição do que se entende por serviços de saúde, porque os serviços de saúde na emenda constitucional vai ter uma alíquota zero, então vai ficar essa discussão o que entra no conceito de serviços de saúde, o que não entra. O mesmo acontece com serviços educacionais, o que entra, o que não entra. Por exemplo, o cursinho de inglês vai entrar no conceito de serviço educacional? Para fins de imposto de renda não entra, né? Mas, por exemplo, escola, faculdade, isso para fins de imposto de renda entra. O critério vai ser o mesmo para a reforma tributária? Começam a surgir essas discussões. E aí também, claro, a gente tem as discussões mais setoriais, de uma maneira mais geral. Os serviços vão tentar buscar uma melhor tributação para eles, até porque na proposta de a emenda à Constituição, eles acabaram sendo prejudicados. Então vai surgir, sim, esse duelo de forças no Congresso para saber quem é que vai conseguir ter algum benefício diante desse receio que surge de que nós venhamos a ter uma maior carga tributária do mundo para fins de IVA, que é um risco, já está se aventando de 25% para cima. Isso já é bastante elevado. Nós conversamos com o advogado Bruno Romano, mestre e professor de Direito Tributário. Bruno, muito obrigado pela entrevista. Mais uma vez, um bom domingo para você e até a próxima. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui. Um ótimo domingo a vocês, uma boa Páscoa e que Deus abençoe.